projeto do aluno com o seu professor, né? Então, boa noite a todos, muito bem-vindos. A gente tem bastante gente, espero que a gente tenha uma noite proveitosa, que essa noite a gente possa estar disponibilizando essas dúvidas, essa apresentação, a gente possa estar disponibilizando depois e realizando alguns outros webinários. E que vocês que estão assistindo, divulguem o que está sendo falado, né? Repercutem aqui, tirem as dúvidas dos colegas, a gente precisa aí de uma rede de informações. Às vezes as informações estão no editais, mas não estão tão claras, às vezes está mais clara para uma pessoa, menos para outra. Então, por favor, disseminem as informações que forem sanadas aqui entre os colegas e alunos de vocês, a gente espera muito isso. E que a gente vai reproduzir isso quantas vezes for necessário, estamos à disposição por esclarecimento de dúvidas e ajustes do edital, ajuste dos editais. Então, boa noite e obrigada. Eu não tenho muita habilidade aqui com o Tim, eu vou tentar compartilhar, se eu não compartilhar, a Mariana está aqui com a gente e ela me ajuda no compartilhamento. Acredito que seja aqui nos mais opções, né? Entrar em tela inteira, deixa eu ver se aqui... Vê no topo da sua tela. Aqui. Abrir a bandeja. Vou compartilhar meu WhatsApp aqui. Eu acho que eu saí. Saí da reunião? Não, né? Não. Alguém pode abrir para mim o microfone e confirmar se eu estou conseguindo compartilhar? Está compartilhando, sim. Mari, Mariana, está conseguindo compartilhar? Ou me manda o WhatsApp? Alguém está me ouvindo? Estou compartilhando, não tem muita... Tá sim, muita experiência com o Teams, a gente está mais acostumado com o Zoom e com... É a primeira vez que eu compartilho na apresentação do Teams. Estou compartilhando, pessoal? Para mim está ok. Sim, Não sei se tá você está me escutando então, agora, mas agora sim. Eu acho que ela não está ouvindo a gente, mas eu mandei mensagem. Tá bom. A Mariana falou que eu não escuto ela. Então, tá bom, ela já me deu um ok, que tá ok. Então, vamos iniciar aqui as discussões preparadas para hoje. Então, o programa de iniciação científica agora, em 2021 e 2022, foi elaborado, foi disponibilizado por uma equipe de professores. A nossa diretora da pós-graduação em Estrito Sensu, que é a professora doutora Sandra Regina Mota Ortiz, e eu que estou responsável desde o final do ano passado, sou a professora Rita de Castro de Aquino, que estou na coordenação auxiliando a professora Sandra em relação à formatação da viabilização do processo agora em 2021, 2022, lembrando que os projetos de iniciação científica, os programas de iniciação científica sempre são anuais e sempre abrem aí as inscrições, as orientações e inscrições no início do ano, para oficialmente, eu vou colocar no calendário, iniciarem de agosto a agosto. A gente repete um pouquinho o calendário da universidade, do grupo Anima e da universidade, repete um pouquinho o calendário que a gente sabe que os órgãos de fomento têm, que a CNPq tem nas suas representatividades, né? A gente tem um comitê de professores, esse comitê de professores, deixa eu ver se a Mariana está me pontuando alguma coisa. Parou de compartilhar? Então, só um instantinho aqui, que alguém falou que parou de compartilhar. Mariana, parou de... Agora eu vou tentar compartilhar de novo. Aqui. Voltou, Mariana? Acho que voltou, né? Sim, então tá bom. Então, realmente na hora que eu diminuir ali, ele para de compartilhar. Então, o programa de iniciação, ele tem a coordenação da professora Sandra, que é a nossa diretora de pesquisa, e por mim, que sou a atual coordenadora do programa. Tem um comitê de professores da universidade, o comitê está aberto, se alguém tiver interesse em participar do comitê, nos mande algum e-mail, o e-mail oficial é iniciaçãocientifica@saojudas.br. A gente realmente precisa de professores colaboradores que nos auxiliem nas tomadas de decisão e que compartilhem com suas áreas, com as suas
com seus campi, com as suas áreas, o seu campus e a sua área, aí aquilo que é decidido e ajustado a cada ano. Então, são os professores que participam, são a professora Ana Paula Cury, a professora Cristina de Campo, do curso de arquitetura. Da educação física, a gente tem a professora Beth Freire, a professora Iris Sanches. Do curso de engenharia, a gente tem o professor Mostafa e o professor Sandro. Do curso de medicina, tem a professora Priscila, a gente tem uma procura muito grande no curso de medicina, e eu que sou professora do curso de nutrição. Deixa eu ver se tem algum WhatsApp aqui, se eu estou compartilhando direitinho, tá? Mari, você está me ouvindo? A professora Sandra acho que não está conseguindo entrar. Se você puder compartilhar com ela o link para a entrada, né? Eu acho que facilita o que você me encaminhou hoje à tarde, né? Então, esse é o comitê de professores, são professores da Universidade de São Judas Tadeu e que estão no campus Moca, afinal de contas, era concentrado lá, mas a expectativa é a gente disseminar esse comitê para todos os campi. Então, a gente sabe que a gente tem aqui presente, a maior parte são alunos, então a gente fazer uma mescla de esclarecimentos, a gente separou alguns pontos importantes dos editais para fazer uma introdução e uma discussão, né? A iniciação científica é muito importante em qualquer universidade, ela vai ser um instrumento de introdução, e vocês me desculpem que eu estou sempre olhando aqui a Mariana para ver se está tudo certo no compartilhamento aqui, tá? É um importante instrumento de introdução aos nossos estudantes de cursos de graduação para pesquisa científica. A gente sabe que o estímulo tem que ser precoce e a gente precisa oferecer oportunidades para que esses alunos vivenciem descobertas científicas e gerem respostas em relação à ciência. E é lógico, desenvolvendo, não só produzindo ciência, mas produzindo o pesquisador, né? Gerando uma reflexão aí crítica, fundamentada naquilo que ele vai ter oportunidade de vivenciar na graduação, vivenciar no seu projeto, vivenciar com o seu professor orientador, com aqueles colegas que ele vai ter oportunidade de trocar experiência. Então, a investigação científica é muito importante que se inicie mesmo na graduação. A gente tem um edital, que foi o edital número 3 de 2021, que saiu em fevereiro, onde explica aí o que é iniciação científica, e o edital 05, que saiu agora em março, que também dá continuidade ao processo. Ele foi específico à inscrição dos professores, e o outro edital agora é o que está orientando quanto à inscrição do projeto, né? Então, os objetivos são pautados no despertar da vocação científica, no acesso ao método científico que o professor e a sua equipe pode disponibilizar, no despertar do aluno mesmo para aquilo que é ciência e o quanto aquilo precisa de reflexão e pensamento crítico, o quanto que na ciência é importante que haja a produção desse conhecimento, e quanto essa produção de conhecimento é um trabalho de formiguinha mesmo, é um trabalho que se inicia e que tem um ano para se desenvolver, e que tem que gerar aprendizagem para o aluno. Aprendizado para o aluno é muito importante nesse processo do ano, por isso que é muito importante que o professor orientador esteja em todos os momentos nesse processo de aprendizagem. Vai ser muito importante para a formação humana, o aluno inserido dentro desse ambiente de iniciação, ele vai ver a importância da ciência. A gente sabe que estamos em tempos de pandemia, essa integração entre os alunos pessoal está difícil, mas isso não impede que virtualmente eles entram em contato com outros alunos de iniciação, em alguns programas de mestrado, doutorado, com outros alunos de doutorado, de mestrado. E fomentar a produção científica dentro da universidade. A gente sabe a qualidade, né, nos últimos anos. Eu estou na coordenação a esses últimos meses, mas participo desse comitê há pelo menos 10 anos, e a gente sempre estava sendo convidada a avaliar os projetos, avaliar os relatórios, e a gente estava sempre nos foi acessível aí a qualidade da produção científica desses projetos de iniciação. Isso muda ano após ano. Agora em 2021 e 2022, a gente tem 2 programas, o programa Prociência, que é um programa da Universidade São Judas, em todos os campi, que vai disponibilizar 200 vagas,
sendo que 100 vagas os alunos serão bolsistas. Esses bolsistas têm um desconto de 10% do boleto, mesmo que ele já tenha outras bolsas, mesmo que ele já tenha, apesar da gente chamar bolsista, mesmo que ele já tenha inserido em alguns outros descontos, esse desconto pode ser abatido, pode ser proporcional ao valor do boleto. Então, serão os 100 primeiros alunos selecionados, que serão bolsistas, e a gente vai aceitar outros 100 alunos que serão voluntários, que não terão desconto de 10% do boleto. Há vários anos, a universidade tem 7 vagas na CNPq, na bolsa chamada BIBIC, né, que é a órgão de fomento é o CNPq, mas por ajustes aí de distribuição, de número e distribuição de bolsas, desde o ano passado, nossas bolsas BIBICs estão temporariamente suspensas. Há uma expectativa de voltar agora 21 para 22, mas isso depende da abertura do processo no CNPq e depende da aprovação do retorno da aprovação e até, por que não, o aumento dessas vagas. O BIBIC tem um pagamento separado, abrindo parênteses, apesar da gente não ter essas bolsas por enquanto nesse processo, o pagamento é realizado pelo próprio CNPq, pela própria CAPES, que o aluno, então, selecionado, ele tem aí o pagamento de uma bolsa durante um ano, depositado pela CAPES. A gente está com essas 7 vagas temporariamente suspensas. Quem pode orientar? Os alunos sempre querem conversar com algum professor, então, esse ano o processo foi um pouco diferente, a gente não disponibilizou o projeto do professor, mas a sua disponibilidade em orientar e as suas áreas de pesquisa. Então, em fevereiro e março, todos os professores receberam aí orientações para se cadastrarem. Então, o professor se cadastrou, segundo a orientação de um edital 3 de 2021. E agora, esse cadastro de professor está disponibilizado no site. Então, às vezes, o aluno está dentro de um curso, ele conhece alguns professores, quer saber se o professor orienta ou não, às vezes ele tem acesso ao professor, pergunta durante a aula, conversa com alguns colegas, essa informação pode ser uma informação informal, mas formalmente todos os professores que se cadastraram estão lá no site da iniciação científica, estão lá descrito o nome do professor, o Lattes, que é o currículo Lattes do professor, o e-mail do professor para vocês fazerem contato, e cada professor disponibilizou algumas áreas de interesse, alguns temas e áreas de interesse. Alguns foram mais um tema, alguns foram mais a área, mas isso não quer dizer que ele possa aceitar você como um aluno, um estudante orientado com outro tema. O importante é vocês sempre fazerem contato e conversarem com eles. A gente vem solicitando que o professor selecione os alunos e os seus projetos, porque o projeto é do aluno com a orientação do professor. Pode ser que o projeto seja do professor e o aluno ajuste algum tema específico, alguma aba específica daquele projeto, mas quem faz a submissão do projeto é o aluno que a partir do edital 05 que vai fazer a submissão. Por isso que ele precisa desse mês de abril fazer o contato, fazer uma reunião, discutir o projeto, elaborar esse projeto, juntar as informações que são necessárias e realmente fazer a submissão. Esse calendário, que é um calendário apertado, né, ele começou lá em 12 de fevereiro, com a publicação da inscrição do professor, no dia 12. O professor teve um período de 17/2 a 5/3 para se inscrever online, era um forms, tá certo? Depois, agora, no dia 22 de março, a gente publicou o edital dos alunos, que é o edital 05, todos eles disponibilizados no site, onde a gente tem esse período em que o aluno tem que olhar a disponibilidade do professor, fazer o contato e construir esse projeto com ele. A submissão do aluno também vai ser online, também vai ter uma ficha de inscrição, como eu vou mostrar, e um projeto de anexo. Então, o aluno via Forms também, o link está lá no edital, vai anexar aí os dados de inscrição, é uma ficha de inscrição, a gente enxugou essas informações, e o projeto que ele construiu, que ele deve construir, ou que está construindo com o professor orientador. A gente espera, no mês de maio, avaliar todos os vários projetos, a gente está animado, esperamos que venham vários projetos, né? E aí selecionar, então, os 200 primeiros projetos.
onde os 100 primeiros serão os bolsistas 10% e os 100 seguintes serão os voluntários. Dia 8/6 é um prazo para reconsideração, caso o projeto não tenha sido aprovado. Aprovado eu não digo, todos os projetos, teoricamente, podem ser aprovados, mas não tenha sido selecionados. Vamos imaginar que a gente receba 400 projetos, né? A gente vai publicar um edital, isso eu acabei de combinar com a professora Sandra, a gente vai construir junto com o comitê um edital dos critérios de avaliação do projeto, para ficar claro, tanto para o professor como aluno, qual foi a forma de selecionar os 200 primeiros projetos, né? Ele tem um período de assinatura de um termo de compromisso, que a gente fala, emite, de 1 a 11 existe a emissão, e de 14 a 30 tem 15 dias para emissão desse termo, isso quem faz é a secretaria, e depois tem uns 15 dias para entregar esse termo assinado. Essa questão, eu gosto até de abrir um parênteses, essa questão de assinatura, é muito importante que mesmo em tempos todos digitais, todos os documentos precisam estar sempre assinados pelo aluno e pelo professor. Existe, então, uma condução do projeto, que vai durar os primeiros 6 meses, de agosto a dezembro, com a entrega no dia 9 de um relatório parcial, que também a gente disponibiliza o modelo, e lá no dia 6 de agosto de 2022, a entrega do relatório final. Sei que devem estar surgindo dúvidas, a gente vai fazer a apresentação e depois sanar as dúvidas que surgirem, tá bom? Quais são as etapas, então, resumidamente? A inscrição do professor, que já foi, a publicação da lista, que está disponibilizado, a procura do estudante, né? A gente, como orientadora, eu já tenho recebido alguns e-mails, tenho procurado agendar algumas reuniões, né? Então, os alunos estão fazendo contato com o professor por e-mail. Às vezes o aluno se queixa que o e-mail o professor não responde, né? A gente sabe que às vezes demora um pouquinho o tempo de enviar e o tempo de responder, vamos aguardar, enviar outro e-mail se necessário. Com o contato e aprovação do professor, o professor elabora o projeto. O aluno, junto com a orientação do professor, elabora esse projeto e o aluno submete também no Forms, que está lá no nosso edital, e aguarda o resultado. O estudante e o professor devem fazer uma leitura detalhada do edital. A gente procurou resumir o edital, deixar o edital de fácil leitura e interpretação, mas ele pode ter algumas falhas que a gente está à disposição para esclarecer, né? Quais são as responsabilidades do professor? O professor tem que realmente estar semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, né? O aluno de iniciação tem essa demanda. O professor tem que orientar esse aluno, tem que ter essa responsabilidade, tem que supervisionar, tem que conferir aquilo que o aluno produz o tempo todo, né? A gente não pode esperar que o aluno saiba, a gente vai fazer uma orientação, o aluno fez uma citação errada, pode ser que ele não tenha como fazer essa citação, não saiba como fazer, o aluno faz uma descrição errada, descreve uma metodologia errada. Então, é importante que a gente esteja ali presente no dia a dia, no passo a passo, colaborando com o crescimento desse aluno. E que tanto o professor, quanto o estudante, quanto o aluno, sempre tenham aí fácil acesso aos editais para tirar as dúvidas, porque de um ano para outro, às vezes, muda, a gente acrescenta ou retira alguma informação, é importante essa conferência, né? Então, os 2 editais estão no site da São Judas, especificamente ali na questão de iniciação científica, e quando o aluno abre, ele vê a questão da iniciação científica aqui, então ele abre, vê a iniciação científica, e a primeira coisa que ele abre é essa lista, professores que estão vinculados à iniciação, que se cadastraram no primeiro edital. Eu coloquei um recorte, é uma lista em PDF, então, que a gente separou por área, então eu recortei aqui o primeiro professor, coincidentemente, é uma professora do comitê, que é a professora Ana Paula Cury. Então, o que vocês vão observar? A área, arquitetura e design, o docente, o e-mail do docente, o currículo Lattes, que a gente pede que vocês olhem, e que façam, até abrindo parênteses aqui, é obrigatório na inscrição o Lattes do aluno, e o Lattes a gente tem que fazer com uma certa antecedência, então que o aluno, quando veja o Lattes do professor, já gere o seu Lattes, já começa a construir seu Lattes, é obrigatório, e não pode deixar para o final. Uma aluna minha, uma candidata minha mesmo à iniciação, essa semana eu pedi que ela entrasse, as exigências do Lattes, num Lattes novo, tão maiores do que eu conhecia. O aluno me pediu uma série de informações, parece que com o aluno de iniciação eles pedem também informações do orientador, então que fica a dica que vocês façam
solicitem, na medida que vocês vão fazendo a reunião com os alunos, que vocês solicitem a construção do Lattes dele o mais rápido possível, o grau de exigência está um pouquinho maior, né? E os temas de pesquisa, a gente pediu que o professor elencasse 5 temas, a professora Ana deixou ali laboratório do mundo real, mudanças climáticas, planejamento local, governança transformativa e citizen science, né? Então, os professores geralmente, alguns deram um pouquinho mais de detalhes, outros só colocaram realmente no formato que a professora Ana colocou, que são os temas propostos, né? Então, o aluno tem que conferir se o professor está lá, tem que fazer o contato com esse e-mail e tem que investigar o Lattes dele e começar a construir o seu, se ele tem interesse. Depois, o edital do aluno, o modelo do projeto e a ficha de inscrição estão também na continuidade, né? A gente está aqui na iniciação, a gente tem lá Prociência 2021-2022, como vocês podem observar, tem o edital, o 3, o 5, tem a ficha de inscrição e tem o modelo do projeto. A ficha de inscrição é única, repito, o aluno tem que colocar a sua assinatura assinando do professor e tem o modelo lá do projeto como exemplo, né? O aluno tem várias responsabilidades, não adianta só se inscrever, ele vai ter que se envolver, isso significa se envolver no dia a dia. Então, ele tem uma carga semanal que ele precisa combinar com o seu professor, ele tem que ter essa reunião semanal ou numa outra frequência que o professor orientador considere necessário. Esse ano, o comitê optou por não colocar uma carga horária mínima, a gente estabelecia antigamente, BIBIC ou Prociência, uma carga horária mínima, mas a gente acredita que o professor orientador e o aluno construam essa carga semanal viável para o projeto que ele vai desenvolver, mas que a gente incentiva que ambos procurem ter um encontro semanal. Agora, nesse momento de abril, que construa o projeto de pesquisa e que tanto o aluno quanto o professor pensem na importância da integração entre eles. O aluno não precisa nem fazer aquilo que o professor quer, nem o professor precisa aceitar aquilo que o aluno quer. É preciso entrar em parceria e construir esse projeto e os resultados dele em conjunto. O aluno vai entregar o relatório parcial dele na data prevista também, ele vai ser orientado a entregar. A gente, no último ano, fez a entrega em forms, o aluno completava os forms e anexava os seus relatórios. Esses relatórios foram sempre em papel, mas no último ano tem sido em forms, né? É obrigatório que o estudante participe de eventos. Qual que é o evento obrigatório? No segundo semestre, a gente sempre faz um encontro anual de iniciação científica. No ano passado foi o 14º e foi um encontro virtual. A gente apresenta alguns trabalhos orais, seleciona alguns trabalhos para apresentação oral e o restante obrigatoriamente formata o seu trabalho em pôster. No segundo semestre, a gente obriga que os alunos que finalizaram 2021 participem, mas os alunos de 2021 e 2022 também podem disponibilizar seus resultados parciais. A gente faz uma mescla dos relatórios ou dos trabalhos finais com os trabalhos em andamento. Esse encontro geralmente é realizado em setembro, outubro, até já teve casos em novembro. Ano passado foi dia 22 de outubro. A gente tem um e-mail de contato, esse e-mail de contato, a gente tem uma demanda grande, então a gente demora às vezes um pouquinho para responder, mas a gente está lá para atender as dúvidas que surgirem. O professor agora passa a ser um importante informante para o estudante em relação às dúvidas. Então, a gente tem lá iniciaçãocientifica@sãojudas.br. Esse é o e-mail, caso haja alguma informação. Então, a gente lembra que o aluno e o professor devem comunicar aí a iniciação, caso haja algum impedimento da continuidade do projeto. O modelo do projeto está lá, mas aqui eu só destaquei, os alunos sempre perguntam como é o projeto, né? O projeto está lá, ele tem uma capa, um sumário, um resumo, os modelos são padronizados, mas a gente sabe que nesse primeiro momento, agora em abril, o aluno vai ter que construir uma introdução. Essa introdução é um levantamento bibliográfico, é uma apresentação do tema selecionado, é um levantamento de dados da literatura, outros trabalhos realizados semelhantes ao que está pretendendo fazer e que justifiquem o projeto. Então, essa introdução, esse período, é uma introdução
viável para ser realizada. A gente sabe que a gente não quer uma introdução final, mas é uma introdução inicial, que o aluno apresente que realmente, se ele escolher o tema do professor, o professor o selecionou para submeter e o tema é em comum acordo, que ambos, então, façam um levantamento bibliográfico que justifique a importância de estudar aquele tema que foi escolhido em comum acordo. É importante que o aluno coloque lá os objetivos que descrevam qual é a meta a ser alcançada com aquele projeto, né? Depois a gente tem um tema que a gente chama de métodos, mas dependendo da área, há quem chame de casuística e métodos, há quem chame de metodologia, há quem chama de material e métodos, aí fica a critério de cada área. Praticamente, a descrição do método é o que vai ser feito, onde vai ser feito, se vai ser estudado com algum ser humano, com quem vai ser realizado, né? E principalmente no método, como vai ser feito. Então, como a gente tem trabalhos de arquitetura, que são completamente diferentes de trabalhos de medicina, que são diferentes do trabalho de veterinária. A veterinária estuda um animal, a arquitetura estuda o ambiente, a saúde, né, a medicina, a nutrição, estuda o indivíduo. Então, a gente sabe o quanto que os métodos diferem de projeto para projeto e de trabalho para trabalho. A gente pede, obrigue que o aluno e o seu professor orientador entreguem nesse projeto um cronograma, preferivelmente de mês a mês. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, entrega do relatório parcial, não pode esquecer, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho até agosto do outro ano, porque agosto vai ser a entrega do relatório final. Então, um cronograma que pode ser um quadro, que pode ser mês a mês, que pode ser bimestral, né? Então, no mês de agosto e setembro, o aluno e o orientador se propõem a fazer uma atividade, né? Que esse cronograma é muito importante para a gente ver a viabilização. A gente sabe, por exemplo, que 2019 e 20, muitos cronogramas tiveram que ser revistos, muitos temas tiveram que ser revistos. Alguém ia fazer um trabalho com os idosos da Mocanda, que caminham lá no Parque da Moca. De repente, isso foi inviabilizado. Então, o que o professor, orientador e o estudante, o aluno, selecionar para que seja feito? O que é aquilo que se construiu, que não pôde ser realizado com o indivíduo, né? Com os indivíduos que o projeto tinha sido proposto. Antigamente, a gente era muito rigoroso, comparava mesmo o que tinha sido proposto com aquilo que tinha sido realizado. Com a realidade de 19 e 20, que talvez possa se repetir em 20 e 21, pode ser que a gente tenha que realizar alguns ajustes, mas que haja respeito em relação ao tema, que haja respeito em relação à qualidade metodológica, né? É lógico que a gente sabe que ocorreu a necessidade de muitos ajustes. E as referências que o aluno coloca lá no final do trabalho, que ele faça uso das normas padronizadas pelo curso dele, né? Deu aqui um exemplo, BNT, psicologia usa a APA, né? Algumas áreas de saúde usa a Vancouver, então discute essa questão das normas, né? Eu reproduzi aqui o modelo que está lá no site, que é como é a capa, o título, a submissão do projeto, o nome do aluno, do orientando, o nome do professor e do orientador, e o mês, que é o mês de abril agora de 2021. E ele tem 2 páginas só o formato, né? Diz lá, fazer em font times 12 com espaçamento de 1 e-mail, essa é a recomendação. Que tem um resumo, lembrando que o resumo a gente só faz no final, apesar de ser o primeiro item, terminou a introdução, objetivo, descreveu um objetivo único que seja, depois constrói outros, descreveu a metodologia, isso é, descreveu quem, quando, onde e como, e aí volta e faz um resumo que pegue um pedaço da introdução, que pegue o objetivo, reproduz o objetivo e resuma o material e método, a casuística e métodos, né? Eu ajustei lá no site, a gente não atualizou aqui o relatório, que é só um modelo, né? Mas está aqui hoje eu estou ajustando, estou reproduzindo o que está nos editais, que são as datas de entrega de relatório parcial e de relatório final. As referências bibliográficas, ou só referências, né? Com a lista de toda a consulta bibliográfica, toda a consulta realizada pelo aluno, orientada pelo professor, e o anexo, se tiver alguma coisa já construída, já apresentar aqui para
a participação. Quanto mais trabalhado tiver o projeto, né, melhor vai ser para dar continuidade a ele. Aqui eu só coloquei, já estou finalizando, né? Aqui eu só coloquei que para os alunos que estão aqui conhecerem os pôsteres, conhecerem os trabalhos. A gente tem, acho que 90 ou 100 pôsteres, não me lembro, né? Eles ainda estão expostos lá nesse site, que foi o resultado do 14º encontro realizado no dia 22 de outubro. Foi um encontro onde a gente, numa tarde, a gente fez algumas palestras, algumas apresentações orais. Em 2020, a gente fez a apresentação dos projetos do BIBIC, 19 e 20, e a gente tem lá, se vocês olharem aqui embaixo, vocês vão acesso aos pôsteres, né? Eles estão nesse site, a gente convida todo mundo para lá, dar uma olhadinha. De repente, o aluno não tem muita ideia, o professor também, às vezes, que está entrando agora, visitar esses pôsteres, essa exposição de pôsteres, né? Era meia hora que eu tinha programado para falar, fica só uma mensagem final, porque o aluno, nesse período, a gente conversa com os alunos ficam muito ansiosos, né? Ai, o professor não responde meu e-mail, eu não sei o que eu vou fazer, se eu procuro outro professor, como é que eu construo esse projeto? Então, a gente tem que pensar que a ansiedade é uma aventura mesmo. Quando a gente entra dentro de uma aventura, a gente vai ter ansiedade, quer dizer, ou passeando ou estudando, essa ansiedade faz parte da construção do conhecimento, né? A gente precisa dessa ansiedade, precisa arriscar para poder colher os resultados, né? Então, aventurar-se no sentido mais elevado mesmo é tomar consciência de si próprio e construir aquilo que a gente sabe que todos os nossos professores e alunos estão aptos para realizar. Então, obrigada pela atenção. Agora a gente vai abrir realmente para as dúvidas. Deixa eu combinar aqui com a Mariana. Rita. A professora Sandra entrou, conseguiu entrar. Então, antes de falar, de ver o chat, a professora Mariana vai falar. Só queria... Você está sem microfone, Sandra. Tô, ué. Mas eu tô falando. Não, é a Rita que não nos ouve. Eu acho que a forma que ela ingressou, ela não conseguiu liberar. Não aparece ativar mudo ou desativar mudo? É a Rita que não nos ouve, Pro. Escreve no chat, então, Mari. Será que ela entra, ela sai? A Mariana está ajudando a gente. Eu mandei para ela aqui. Pelo WhatsApp. Será que está mutado? O professor entrou como convidado. Se a gente resolver o problema da Sandra. Sandra, aparece, se você está aparecendo, Sandra Regina Mota Ortiz, com o microfone cortadinho. Deixa eu ver o que a Mariana mandou por WhatsApp aqui. Acho que agora ela vai ouvir. Mari, você está me ouvindo? Eu tô. Sou eu que não ouço. Mariana, tá bom, entendi. Desculpa, Sandra, mas todo mundo vai ouvir a Sandra, então tá. Então tá todo mundo ouvindo a Sandra, só eu que não, então tá bom. Por quê? Que estranho, né? Gente, boa noite. Eu só queria realmente dar boa noite para vocês, né? Eu sou a professora Sandra Ortiz, eu estou na diretoria de pesquisa e pós-graduação em estrito sensu da Universidade de São Judas. Dentro da diretoria nós temos um grupo bastante dedicado que vem trabalhando aí já há alguns anos na construção aí da iniciação científica. Esse grupo tem aí a professora Rita Aquino, que vocês ouviram, né, presidindo esse comitê, além de outros professores. Eu vi professora Iris aqui, vi professora Ana Paula. Eu queria só agradecer a presença de vocês e dizer que a gente procurou... Oi, Iris. A gente procurou passar informação perdão, do nosso encontro hoje para o maior número de alunos, mas a gente até se propõe também, né, Mariana, na próxima semana, abrir um canal aí de comunicação para que mais alunos que não puderam, não tiveram conhecimento hoje do nosso webinar, poderem participar, tá?
a iniciação científica, ela é transformadora, gente, transformadora da vida de vocês como estudantes e como seres humanos. Então, aventurem-se, como a Rita disse, muitos, né, que se aventuram no universo da iniciação científica se apaixonam, né, Iris? A Iris é uma delas, e depois vão para a vida acadêmica, vão fazer mestrado, doutorado, se tornam, como a Iris, por exemplo, professores universitários, mas independente dessa escolha, né, que vai aí, né, obviamente, de cada um, é muito particular, independente disso, a iniciação científica, ela é um divisor de águas na vida de quem a ingressa. Vou contar aí rapidamente, vou deixar vocês com a Rita, com a Iris, com a Mariana, não sei se a Rita está me ouvindo agora ou não, né? Tá engraçada essa nossa conversa aqui, Mariana, acho que ela não está me ouvindo. Mas eu tenho uma aluna do curso de psicologia, uma aluna de iniciação científica, a segunda iniciação científica que ela está fazendo comigo, a Maria. E ela querendo procurar, né, estágio, ela está no penúltimo ano do curso. Um do fator, assim, muito determinante para ela ter sido aprovada, ela começou essa segunda-feira, né, num estágio remunerado, numa empresa muito bacana, na área de gestão de pessoas, foi o fato dela ter no currículo dela iniciação científica. Olha que interessante, a gente acha que a iniciação científica é para quem quer fazer pesquisa apenas, né? Vejam o quanto que é possível que ela abra aí portas efetivamente para o sucesso profissional, independente da carreira acadêmica ou não, tá bom? Pessoal, boa noite aí para todo mundo. Eu vi que tem alguns professores, a gente está aí, né, caminhando para o segundo edital 100% organizado à distância, né, porque nós não estamos presencialmente, então também peço desculpas se porventura ocorre alguma demora em resposta de mensagem ou de e-mail. Eu vi que Mariana compartilhou todos os canais de comunicação e a gente vai estar à disposição, viu? Mari, como faremos com a Rita? Eu mandei as perguntas para ela. Como o pessoal está conseguindo ouvir a gente, ela vai respondendo conforme as perguntas. Então, se alguém tiver outras perguntas... Eu não sei porque eu não estou conseguindo te ouvir, pode mas eu acho que deu chat. certo, né? Tá bom. Tá gravado, depois a gente fala. Tá bom. Pessoal, a Mariana está selecionando algumas perguntas, me mandando, né? Eu vou... Vocês estão me ouvindo? Posso continuar aqui? Não tá... É que eu não apareço inteira aqui, mas tudo bem. Tudo bem. Então, assim, a Mariana... Posso continuar? Então, a Mariana selecionou algumas perguntas, eu vou tentar responder todas, né? Se ficou alguma lá para cima, se vocês puderem repetir, fica mais fácil da gente olhar aqui no chat, né? Então, tem uma pergunta que fala que tem interesse, mas tem medo. Então, é exatamente essa mensagem final. Medo, uma ansiedade de não conseguir cumprir com a expectativa. Isso é muito importante, por isso que é muito importante procurar o professor e conversar com ele. Porque esse professor pode ajustar sua ansiedade, esse seu medo, e trazer para dentro, e viabilizar, trazendo aquilo que é possível ser feito e viabilizar. O medo faz parte, né? Aqui estão fazendo uma pergunta muito importante, se hoje a gente está aceitando revisão do tipo integrativa. A gente sempre acha que a revisão faz parte da construção da introdução. A gente sempre acha que durante esse período de um ano, mesmo que a gente esteja afastado, acho que junto com
o professor, junto com a discussão com o professor, a viabilização de construção de alguma coisa em conjunto. Vou dar um exemplo da nutrição, pode até vir outro exemplo aqui para trazer para vocês, né? Nesse ano de 19 e 20, eu tinha essa aluna que ia realmente realizar com idosos, a nossa linha de pesquisa é com idosos da Mocanda, a gente vai fazer avaliação antropométrica, avaliação de consumo, isso foi inviabilizado, essa aluna desenvolveu um projeto de educação alimentar e nutricional, que vai ser disponibilizado tanto do jeito online, do jeito virtual, quando voltarmos para o jeito presencial. Quer dizer, ela fez uma busca de dados, ela levantou sobre o tema, mas o resultado dela não foi só a busca dos dados. Com aquilo que ela levanta, com aquilo que é possível ser levantado, ela construiu alguma coisa para ser disponibilizada, né? Então, é sim possível. Do ano passado para cá, a gente incentivava muito a pesquisa de campo, mas do ano passado para cá, a gente tem que valorizar também algumas pesquisas que possam gerar resultados que sejam pautados no levantamento bibliográfico, mas, se possível, viabilizado com a construção de algum instrumento. Não sei se em outras áreas isso fica claro, né? Porque na área de saúde, às vezes a gente não chega a aplicar, né, um instrumento, mas a gente chega a desenvolver para, na primeira oportunidade, algum aluno dar continuidade e aplicar, tá? Não sei se eu fui muito clara, mas discutam com o orientador, discutam com aquele professor. O professor sempre vai instigar em vocês algo mais do que a revisão de literatura. Outra pergunta importante que eu vi aqui, eu não sei se eu vou conseguir ver todas, mas eu estou tentando ler todas, né? A questão de que o aluno fala, mas professora, o meu professor, o orientador, ele já tem uma pesquisa. Posso ser inserida nela? Pode. Mas o professor vai ter que te dar uma parte da pesquisa, ele não vai te dar a pesquisa dele inteira. Isso é até importante, vou aproveitar o ensejo e repetir, né? A iniciação científica é um caminho individual. É você que tem que fazer, construir o levantamento bibliográfico, seus objetivos, atendê-los, a descrição do seu método. Mas o método é o que a minha orientadora usa. Reproduz, entende, se insere naquele método, gere um resultado. Então, a gente deixou muito claro nos editais esse ano que cada aluno tem que fazer um projeto. E o professor tem que orientar um aluno por projeto. Mas é um projeto do professor, a gente chama de projeto guarda-chuva. Mas naquele guarda-chuva tem que pescar algumas coisas que aquele aluno desenvolve. Então, pode sim, quem fez a pergunta, eu não posso submeter o projeto do meu professor? Não é o projeto do seu professor que você vai submeter, é a pesquisa dele com o aval dele, com um pedacinho para você, né? Então, lembre-se sim que pode. Ou você constrói, ou do zero, ou você constrói daquilo que já existe e que vai ser destinado para você, né? Então, essa é uma pergunta muito boa, porque o aluno fala, não, mas eu já combinei com o meu professor que eu vou entrar na pesquisa dele. Sim, entre, mas construa seu projeto com ele, tá bom? Interesse, fazer com mais de uma pessoa, não é possível fazer em grupo? Não. Ótima pergunta, repetir aqui. Não é possível fazer trabalho em grupo. Iniciação científica, por princípio, isso é um trabalho individual. Às vezes, a pesquisa é maior, mas cada aluno vai ter que ter um pedacinho da pesquisa. Eu li muitos relatórios da veterinária, não sei se se tem alunos da veterinária aqui, né? Mas alunos da veterinária, da Unimonte, que vamos avaliar o bacalhau, não, o bacalhau é o bagre, sei lá, avaliar um peixe. Aí ela tinha 3 alunos avaliando o peixe, mas cada aluno avaliou um pedacinho do peixe, certo? Então, cada aluno construiu sobre o mesmo trabalho da professora, que quer saber as diferenças daquele peixe. Tem aluno que avaliou tartaruga, mas cada aluno vai ter que ter um pedaço. O trabalho não pode ser em conjunto. Ele pode ter o mesmo instrumental, mas cada um tem que gerar o seu relatório com seus próprios resultados. Então, é uma coisa que a gente vai evitar muito esse ano, principalmente vai podar isso quando os relatórios parciais vierem com o nome de 2 alunos, com o nome de 2 professores. Na iniciação científica não existe coorientação, pode existir informalmente,
mas todos os professores, mestres, estão aptos a desenvolver. Então, aquele que foi o co-orientador, ele tem os seus próprios alunos agora em 2021, né? Então, pode ser pelo projeto docente, pelo projeto que você construiu. Tem professor que só disponibilizou um tema. Conversa com o professor, né? Pode ser que aquele tema ele consiga dividir, ou ele quer orientar um aluno só. Veja, o professor, esse ano vai poder orientar até 3 alunos. Não precisa obrigatoriamente 3 alunos, né? Então, ele pode ter só um tema, porque ele só quer um aluno de iniciação, certo? Converse com o professor. Existe algum canal específico para o professor? Como é feita a remuneração para docente e por aluno, como isso é feito? Então, para o aluno, ficou claro na apresentação. Os 100 primeiros alunos serão bolsistas com 10% do boleto e os 100 seguintes na seleção serão voluntários. A remuneração do professor, a professora Sandra, não sei se ela falou alguma coisa, mas a gente vai disponibilizar a forma como ela vai ser realizada, tá bom, professor? Manda um e-mail lá para a iniciação científica, que a gente esclarece. Nós vamos ver uma forma de viabilizar essa informação. A inscrição na plataforma Brasil é responsabilidade do professor e do aluno. Como o aluno ainda é aluno, quem vai ter que, se houver um projeto que o professor está orientando, é ele que vai ser responsável pela inscrição na plataforma Brasil, tá? Esses relatórios, o tamanho do relatório, tem alguém perguntando, é um relatório do tipo um artigo, é um relatório do tipo TCC, isso é muito variável, né? Depende de como que foi construído. Vamos fazer o projeto junto com o professor e cadastrar no Forms que está no edital, tá? Não pode ser feito sozinho. O aluno está perguntando assim, eu posso fazer um projeto e cadastrar? Não, o edital está claro. Você primeiro seleciona o professor, marca uma conversa com ele, né? Faz contato por e-mail, marca uma conversa com ele. Quando você for submeter, tem aluno perguntando, vai ter uma ficha de submissão. Nessa ficha de submissão vai ter os dados do aluno e embaixo os dados do professor e, obrigatoriamente, a assinatura de ambos. É muito importante que o professor assine isso. A gente vai olhar inscrição por inscrição. Tem aluno perguntando da revisão bibliográfica, se for de interesse seu também trabalhar só com revisão bibliográfica, você pode viabilizar o projeto com ela, né? Eu tive reunião com uma professora, ela informou que só trabalha com revisão bibliográfica. Se for seu interesse, pode trabalhar com ela. Sobre se inscrever em mais de uma iniciação, tem alguma coisa aqui em específico para esse caso? Ou caso eu não seja pré-selecionada em um, posso me inscrever em outra? A gente só tem uma inscrição por ano, então tem que aproveitar essa inscrição agora em abril, né? Vai ser o nosso período. Então, a gente vai ter uma inscrição por aluno. A gente não pode abrir essas exceções, abrir várias inscrições para que o aluno jogue com a sorte daquele que for selecionado, né? É uma inscrição por aluno, até 3 inscrições para o professor, isso está no edital, né? Tenho muita vontade, vou ler essa aqui, que essa aqui é importante. Tenho muita vontade de participar desde 2020, não obtive resposta de nenhum professor. Esse ano já enviei e-mail para 3 e nada ainda. Gostaria de saber que conduta devo tomar nesse caso. A gente tem recebido muitas queixas, né? Nós vamos fazer me veio na cabeça agora, a gente vai fazer pedir para os coordenadores, a professora Sandra se autorizar, a gente vai fazer um folderzinho, o professor responda aos seus alunos, né? Os alunos estão procurando você, se ele se disponibilizou, o nome dele está na lista, você confia que o nome dele está na lista, o nome dele tem tema ali específico, ele ainda não respondeu, nós vamos incentivar que ele responda. Eu, por exemplo, já respondi 2 alunas, mas não tive tempo de responder a terceira ainda. Vamos aguardar um pouquinho, os professores estão se organizando, é muita demanda, né? Então, que azar, né? Você procurar 3 professores, mas se o nome dele está lá, vamos tentar fazer uma chamada, pedir para os coordenadores aí. Os professores são tão interessados em orientar, mas eles também têm que responder a demanda. Às vezes é um professor muito procurado, mas ele tem que te dar chance, sim, certo? De você participar.
Devemos montar o cronograma no formato mês a mês, considerando que o projeto se inicia em agosto, não é junho de 2021, tá? Ele vai de agosto a julho, certo? Esse é o cronograma que vocês devem montar. Agosto a julho. Ele finaliza em junho, julho é férias, e apesar de a gente divulgar o resultado em junho, vocês já vão ser considerados aí alunos aprovados, mas ele começa em agosto, certo? A Mari não selecionou mais nenhuma aqui, vou dar uma olhadinha no chat, que eu acho que a gente tem que terminar, né? Sim, é o professor que vai selecionar os alunos e o projeto, porque a gente acha que seja mais viável para o professor, né? Porque se o professor tiver que atender, tive 10 procuras, posso submeter 10 artigos? Se o professor só vai orientar 10 projetos, 3 projetos, seria interessante que ele já fizesse essa seleção de alunos e já construísse os projetos. Realmente fossem submetidos 3 projetos por professor, né? O aluno, a única forma do ingresso do aluno, então, é descrevendo o seu projeto por meio desse modelo. Sim, mas isso não é novidade, tá bom? A inscrição do aluno sempre foi nesse formato, sempre foi ele submetendo um projeto desenvolvido, ajustado, às vezes corrigido, né? Pelo professor que ele teve um respaldo para isso, que concordou em orientá-lo. O professor concorda em orientá-lo, ele assina, vocês vão ver que são 2 documentos a serem anexados. O aceite do professor, com a inscrição, o nome dele, o Lattes, a área de pesquisa dele, embaixo os dados do aluno e o projeto. São esses 2 documentos que deverão ser anexados no forms que está no edital, né? Ao final da iniciação, o projeto será avaliado por uma banca de comissão, sim, a gente avalia, tem algum tipo de pontuação? Não, ao final não tem nenhum tipo de pontuação, nem de correção. Isso é uma construção sua e do professor, é o professor que deve te dar esse retorno. A gente só dá um retorno se foi aprovado ou não, tá certo? 2 professores, aqui os temas dos alunos responderam, dizendo que já possuem orientandos para esse ano. Que pena. Como isso é possível se a inscrição abriu agora? Não, ele já selecionou, as pessoas já fizeram contato com ele, a gente está com isso aberto, vocês poderiam encaminhar e-mail para o professor desde a divulgação da inscrição dele, né? E ele já selecionou 2 alunos. Isso foi uma corrida de tempo mesmo, mas não desista, né? Converse com outros professores, né? Então, é possível, sim, que o professor já tenha selecionado os 2 alunos. Ele quer selecionar 2. Gente, iniciação científica, a gente gostaria que fossem para todos, mas já faz parte essa seleção do professor para você, a seleção do seu projeto. Então, você passa por vários momentos onde você está sendo selecionado, o professor está selecionando você, o professor está conversando com você. Às vezes você não chegou nem ter a oportunidade de ter participado da seleção, porque 2 ou 3 chegaram antes e já conversaram com ele, né? Uma coisa que às vezes faz parte, abrindo aqui um parênteses importante, eu tenho um aluno que não passou comigo ano passado, mas continuou conversando comigo, continuou se interessando, está construindo já aí o projeto com a gente, comigo, e ele vai submeter. Então, às vezes, vocês façam essa prévia, vai conversando com o professor, né? Todo ano tem iniciação científica, e vocês podem, só não podem se inscrever no último ano, né? Tem que criar um Lattes também. Alguém está perguntando, não temos que criar um Lattes também? Sim, eu disse lá quando eu falei a apresentação, e o Lattes está bem exigente. Uma aluna que já foi construir, que eu já selecionei, que é aquela aluna que eu não havia selecionado no passado, que continuou fazendo contato comigo e insistiu em continuar esse ano, se envolveu num projeto que existe para dar continuidade, né? O formato de seleção é muito de professor para professor, a gente tem que respeitar, né? Às vezes o professor já seleciona ao longo do ano, vai conversando com os melhores alunos, aqueles que mais participam em sala de aula. Então, vocês não desistam, se vocês não forem selecionados esse ano, continuem tentando no ano que vem. E essa aluna minha falou que o Lattes está bem chato, hein? Fica aqui a dica, hashtag fica a dica. Já se inscrevam no Lattes de vocês, que ele está exigindo bastante informação.
Se eu tiver um professor que não está na lista daqueles professores, ele aceitar orientar, eu consigo também? O professor teve esse edital para se inscrever, então a gente está sendo um pouco rigoroso em relação a cumprir o edital. O professor deveria ter se inscrito. Veja se ele não te orienta o ano que vem, e ele fica atento, o ano que vem ele se inscreve, tá? Quando contratar o professor, já temos que ter um resumo do projeto. Se você tiver alguma coisa, vai ajudar o professor a ver o quanto você é interessado, quanto você é envolvido, quanto você está gerando já a construção do seu projeto. Aqui da Mariana, que a Mariana selecionou para mim. A gente sabe que vocês têm aula, né? A gente tem aula, algum tem atividade. A meta é a gente acabar às 7. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui. As datas certas de relatório, você pode olhar no edital. É importante que você olhe no edital. Posso te adiantar que a submissão do projeto é até 30 de abril. Tem alguém pedindo para repetir as datas, né? Professora, minha dúvida em relação ao projeto que um aluno tem que apresentar no processo de seleção. O tema do projeto tem que ser uma perna do tema principal do professor? Não, professor. Apesar de ter... O professor que perguntou... É a professora Bianca. Não, professora Bianca, apesar de você ter disponibilizado 5 temas, ser sua área de pesquisa, se ao conversar com aquele aluno, surgiu uma nova possibilidade, construa com ele sim. Nós não vamos comparar o aceite de uma nova perna, né? De um novo projeto, é de total liberdade sua. Tá, professora Bianca? Não, a inscrição, tem o Danilo, que perguntou se a inscrição na plataforma Brasil deverá ser feita após a aprovação do projeto. Se você já tem um orientador, se esse orientador já é uma pesquisa realizada por ele, e ele já realiza, já autorizou já autorizou e ele vai submeter na plataforma Brasil, se já for aprovado, isso até vale um ponto a mais para o projeto, não depende não, porque pode até ser que você não seja selecionado e voluntariamente você continue com o seu professor, né? Mariana selecionou mais 2 aqui. Então, as bolsas serão selecionadas por pontuação. Acabei de fechar com a professora Sandra, a gente vai lançar um novo edital para que fique claro como os projetos, os 200 projetos serão selecionados. A gente está amadurecendo isso e vai disponibilizar os critérios. A gente gostaria de disponibilizar num edital, acabei de combinar isso com ela, a gente fazer um edital onde vai disponibilizar os 200 projetos selecionados, serão selecionados por uma pontuação a partir desse seguinte instrumento de avaliação, tá certo? Então, vai ser por pontuação. Aguarde o edital, capriche no projeto, vai ser avaliação do projeto. Ao final da iniciação, o projeto será avaliado por uma banca. Não tem mais banca, boa pergunta, né? A gente antigamente fazia bancas, como éramos São Judas Moca, administrávamos, assim, 30, 40 projetos, né, no máximo, e a gente pedia porque os de Prociência fizessem uma banca. Desde o ano passado, essas bancas foram suspensas, não tem mais... Se o professor fizer muita questão, ele pode fazer por conta própria, não é uma exigência do edital e não é uma exigência do programa, da iniciação. Tá? Os slides serão disponibilizados? Podemos disponibilizar. Sim, vamos colocar, acho uma boa ideia. Vamos colocar isso em PDF, enviar para os coordenadores, se a professora Sandra me autorizar, não sei se ela está aí ainda, acho que ela entra em aula, e aí o professor pode disponibilizar todos esses slides para os alunos aí, para os seus grupos de alunos. Vamos disponibilizar sim, tá bom? Acho que a gente está chegando ao fim, mais do que 7 horas, né? Acabou, então tá bom, acabaram as perguntas. Espero ter respondido as principais perguntas. Adianto para vocês que a gente vai fazer um outro webinar na quarta-feira que vem, dia 14, tá bom? A gente acha que a gente acabou divulgando muitíssimo por causa do feriado. Se vocês quiserem divulgar, eu estou me disponibilizando, a gente vai viabilizar. Já conversei com a professora Sandra e com a Mariana, que nos ajuda na divulgação. Dia 14, quarta que vem, às 18 às 19, a gente vai repetir todas essas informações. Quem assistiu hoje não precisa assistir a semana que vem. Qualquer dúvida, aí a gente vai disponibilizar os slides e a gravação.
Obrigada pela presença de todos, boa noite a todos, né? Estamos à disposição. Nós, a professora Sandra, nós e o comitê. Bom, obrigada, boa noite.